Ele mandou mensagem, talvez um oi, tava pensando em você, talvez um áudio, talvez um comentário numa foto sua, como se nada tivesse acontecido. E antes de você ter tempo de pensar, o corpo já reagiu. O coração acelerou, o estômago apertou, uma mistura de raiva, alívio, esperança que você nem sabe separar. Você já tinha se prometido que dessa vez seria diferente, que não ia responder, que não ia cair de novo. Mas ele voltou, e com ele voltou tudo. Fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar o que acontece de verdade quando ele se reaproxima. E por que aceitar essa volta pode ser a coisa mais cara que você faz por si mesma. Se você já viveu isso uma vez, duas, várias vezes, esse vídeo é para você. Então fica aqui comigo até o final. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender os padrões emocionais que te levam a repetir vínculos que te custam caro, para que você possa finalmente construir relacionamentos que te façam bem de verdade. E antes da gente continuar, me ajuda a levar essa mensagem para mais mulheres. Clica no like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem precisa ouvir. E antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso te dizer uma coisa importante. O problema não é ele ter voltado. Não é nem ele ter mudado ou não. O problema é o que acontece dentro de você quando ele volta. Porque quando ele se reaproxima, ele não está oferecendo algo novo. Ele está apertando um botão que já existe dentro de você. E esse botão tem ligação direta com a sua ferida antiga, que não é sobre ele, é sobre o que você aprendeu a aceitar como amor. Isso parece segunda chance, mas na maioria das vezes é repetição. E repetição com a mesma pessoa, no mesmo padrão, com a mesma ferida no comando, produz o mesmo resultado. Então vamos entender por quê. Vamos começar pelo que quase ninguém fala sobre a reaproximação de um ex. Quando um homem que te fez mal volta, o que a maioria das mulheres sente não é exatamente amor, é alívio. E alívio e amor são coisas completamente diferentes. Eu expliquei isso de forma mais profunda no vídeo. Você não está com saudade dele, você está viciada nele aqui no canal. Se você não assistiu, depois dá uma olhada, porque ele completa muito o que eu vou te falar hoje. Mas eu vou te explicar o mecanismo de forma rápida. Quando alguém se afasta, o seu sistema nervoso entra num estado de privação. É como uma abstinência. Você sente falta, ansiedade, vazio. E quando essa pessoa volta, o cérebro ele libera uma dose intensa de dopamina. Não porque ele é bom para você, mas porque a privação acabou. Pensa comigo, se você passa 3 dias sem comer e alguém te dá um pão, aquele pão vai parecer a melhor refeição da sua vida. Não porque o pão é extraordinário, mas porque a fome era grande demais. E é exatamente isso que acontece quando ele volta. Você não está sentindo amor, você está sentindo o alívio da fome emocional acabando. E esse alívio é tão intenso que o cérebro interpreta como: é ele, é com ele que eu me sinto viva. Mas não é. É o padrão. E o mais perigoso desse mecanismo é que ele te impede de pensar com clareza. No momento em que ele volta, você não está avaliando o caráter dele, a história de vocês, o que ele realmente oferece. Você está reagindo ao alívio. E decisões tomadas no alívio quase nunca te protegem. A reaproximação dele não é prova de amor. É repetição de um ciclo que só funciona quando a ferida está no comum. E isso me leva ao segundo ponto, que é mais difícil de ouvir, mas talvez o mais importante desse vídeo. A maioria das mulheres foca no que ele faz. Ele mudou? Ele tá diferente? Ele vai me tratar melhor dessa vez? Mas a pergunta mais urgente não é sobre ele, é sobre você. O que acontece com você cada vez que você aceita de volta alguém que já te fez mal? Eu vou te dizer o que acontece. E isso quase ninguém fala. Primeiro, você perde confiança em si mesma. Toda vez que você se promete que não vai voltar e volta, você quebra um acordo com você mesma. E a cada acordo quebrado, a sua voz interna perde força. Você começa a não acreditar nas suas próprias decisões. E uma mulher que não confia nas próprias decisões se torna refém das decisões dos outros. Segundo, você ensina a ele que pode. Quando você aceita de volta sem que nada tenha realmente mudado, você comunica sem palavras. Você pode sumir,
pode me magoar, pode falar comigo, que eu vou estar sempre aqui. E ele aprende isso, não porque ele é mau, mas porque todo ser humano responde ao que é permitido. Terceiro, e esse é o mais sutil, você vai perdendo a memória de quem você era antes dele. Cada ida e volta te consome energia emocional. Você para de investir em você, nos seus projetos, nos seus sonhos. Você começa a girar em torno daquele vínculo como se fosse o centro da sua vida. E vai esquecendo da mulher que existia antes disso tudo. A que tinha plano, esforço, opinião, vontade própria. Eu falei sobre isso no vídeo Sinais de que você fica invisível dentro da relação. E esse padrão de invisibilidade começa muito antes do relacionamento se estabelecer. Ele começa no momento em que você aceita voltar sem se perguntar: o que eu estou perdendo ao dizer sim? Cada vez que você volta para quem te faz mal, você não está dando uma segunda chance para ele. Você está tirando uma chance de você mesma. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui. E eu quero de verdade que você me responda nos comentários. Quantas vezes você já se prometeu que não ia voltar e voltou? Sem julgamento, só honestidade. Me conta, porque eu leio todos os comentários e você vai ver que não está sozinha nisso. Eu sei que você já ouviu alguém dizer: é só você não voltar, como se fosse simples, como se bastasse decidir. Mas não é força de vontade que te tira desse ciclo, é consciência. Você não precisa de mais força para dizer não. Você precisa que o sim perca o sentido. E ele perde o sentido quando você entende três coisas. A primeira: a volta dele não tem a ver com você. Na maioria das vezes ele volta porque o conforto emocional que você oferece acaba na vida dele. Ele não voltou porque te valoriza, voltou porque sente falta do que você dava, da atenção, do cuidado, da disponibilidade. E isso não é amor, é necessidade. Quando você entende que a volta dele é sobre a carência dele, não sobre o valor que ele reconhece em você, a história que o seu cérebro conta começa a mudar. A segunda: você não está escolhendo ele, você está escolhendo a ferida. A ferida da rejeição, de abandono, de não ser suficiente. E essa ferida interpreta a volta dele como validação. Ele voltou, então eu tenho valor. Mas o seu valor nunca dependeu dele voltar ou não. Enquanto você deixar a ferida responder por você, você vai continuar aceitando o que não merece. A terceira: existe uma diferença enorme entre sentir falta e querer o que é bom para você. Você pode sentir falta dele e ainda assim saber que ele não te faz bem. As duas coisas existem ao mesmo tempo. É um sinal de que existe uma dor que ainda precisa ser cuidada, mas não por ele. A mulher que sai desse ciclo não é a que para de sentir, é a que sente tudo e ainda assim escolhe a si mesma. E aqui eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários uma frase que começa assim: eu escolho, e completa com o que você quer para você a partir de agora. Pode ser: eu escolho me respeitar, eu escolho não voltar, eu escolho me curar. Esse ato de escrever é mais poderoso do que você imagina. E eu vou ler cada um deles. A reaproximação de um homem que não te fez bem não é prova de amor. É repetição de um padrão que se alimenta da sua fome emocional. O que você sente quando ele volta não é amor, é alívio. E alívio não é base para nenhuma decisão séria na sua vida. Cada vez que você aceita, você perde confiança em si mesma. E ensina a ele que pode. E se distancia da mulher que você quer ser. E a saída não é força de vontade, é clareza. É entender que a volta dele é sobre a necessidade dele. E não sobre o valor que ele enxerga em você. É reconhecer que quem está respondendo é a ferida e não você. E é permitir-se sentir falta, sem que isso signifique voltar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com uma amiga que você sabe que tá nesse ciclo agora. Às vezes a gente precisa receber isso de alguém que se importa. E se enquanto você assistia, você foi se reconhecendo, se você percebeu que esse padrão não é só sobre ele, mas sobre uma ferida que vem de muito antes, então eu quero te convidar para um próximo passo. No Amor Escolhido, o meu curso, a gente vai juntas ao fundo dessa ferida. Você vai entender de onde vem o padrão de aceitar de volta quem te faz mal. Qual crença está no comando das suas escolhas e como construir na prática um posicionamento emocional que te faz escolher o que é bom e ser escolhida por quem te merece. O amor escolhido não é sobre aprender a esquecer. É sobre se tornar a mulher
que não precisa mais da validação de quem não te faz bem para se sentir inteira. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.